A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. João, capítulo 11, versículo 45 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos fariseus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, neste dia de hoje, nos chama a atenção da atitude de nosso Senhor, da missão de nosso Senhor. E como nosso Senhor foi enviado, nós também somos enviados. Nós também temos esta missão. Jesus veio ao mundo como sacrifício pela humanidade. Jesus veio ao mundo não para ser o rei deste mundo, como os fariseus pensavam, como os fariseus temiam. Eles temiam que Jesus fosse o rei que o povo estava seguindo, que o povo estava aplaudindo, que os judeus estavam se voltando, se convertendo. Porque a palavra de Deus, ela vem dizer, naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Creram na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos judeus que estavam lá começaram a crer em Jesus. E crer em Jesus é ter uma vida nova. E crer em Jesus é deixar o que é velho para trás para viver o novo. Para viver o novo, para viver uma vida nova, um tempo novo. Então muitos estavam se voltando para Deus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que tinham feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. As curas, os milagres, a ressurreição, a libertação. Tantas situações estavam acontecendo, os sinais e os prodígios que estavam com Jesus, que estavam acompanhando nosso Senhor, estavam levando aquele povo a se voltar para Deus, a sair do mal e voltar-se para o bem, a converter, a mudar de vida.
E o medo dos fariseus é que o povo fosse atrás de Jesus e o aclamasse como rei, e o aclamasse como Senhor, rei do mundo. Jesus não é o rei deste mundo. Jesus é do céu, é da eternidade. Ele veio para que nós vivêssemos neste mundo dignamente, para viver na eternidade no céu. Jesus, ele não veio para ser aclamado, para colocar uma coroa na sua cabeça, para ser elogiado. Não. Jesus veio para o sacrifício. Jesus veio para o sacrifício e, sendo para o sacrifício, levar todos para a eternidade. Mas eles não compreendiam isso. Eles não entendiam isso. Caifás pronunciou, sendo sacerdote naquele tempo, ele pronunciou, ele fez esta profecia, não por ele, mas inspirado por Deus. Inspirado por Deus, Caifás, sem perceber, a palavra de Deus vem dizer que um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso mesmo. Caifás não falou isso por si mesmo. Não foi por si que ele disse isso. Mas foi Deus quem o inspirou, mesmo sem ele perceber. Sendo um sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Jesus não veio para este mundo. Jesus não veio para a glória deste mundo, ele veio para a glória eterna. E aqui, vivendo aqui neste mundo, ele não veio para usar uma coroa de rei, ele veio para o sacrifício. Qual foi a coroa que Jesus usou? Foi a coroa de espinhos. Foi a coroa de espinhos que o levou até o madeiro, que o levou até a cruz. Jesus se doou inteiramente por mim e por você. Ele se doou eternamente, inteiramente. Ele foi sacrifício para mim e para você, mas os fariseus não estavam compreendendo isso. O medo deles era que o povo seguisse Jesus diante dos sinais que ele estava realizando. Meus amados, vamos perceber hoje, nesses dias, será que nós não estamos sendo fariseus também? Será que nós também não estamos seguindo o mau exemplo dos fariseus? Como é que nós estamos vendo aqueles enviados por Deus hoje, nos tempos de hoje, que trazem sinais do céu para nós, sinais de conversão, sinais para uma vida nova? Como nós estamos vendo a igreja nesse tempo de hoje, as profecias, os sinais do céu, através de pessoas humanas, pessoas simples, pessoas humildes. Como está sendo a nossa realidade hoje, diante do Evangelho? Nós estamos nos convertendo diante dos sinais de Jesus para nós? Nós estamos nos convertendo ou nós estamos fazendo como os fariseus? Ou nós estamos querendo matar Jesus novamente? Porque é possível matar ele novamente? Sim, é possível. É possível matar Jesus? Porque nós vamos matando ele dentro de nós, expulsando, oprimindo o Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. No seu batismo, quando você foi batizado, você recebeu esse Espírito Santo que aí está. Mas muitas vezes este Espírito Santo está oprimido. Oprimido. Você não dá espaço ao Espírito Santo. Corremos este grande risco de não darmos liberdade a Deus de agir na nossa vida, de oprimir a Deus, de ir matando a Deus dentro de nós, porque nós não queremos a conversão, nós queremos os aplausos,
Porque nós queremos a coroa, a glória aqui neste mundo, mas nós não queremos o sacrifício ao qual Jesus passou. E pior, muitas vezes não aceitamos os enviados de Deus, olhamos para Ele com um olhar torto, não cremos, não acreditamos nas escolhas de Deus neste mundo. Meus queridos, não pense que Deus vai escolher muitas vezes o mais bonito, o mais elegante, o mais inteligente, o mais estudado. Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus escolhe sim também o humilde, o simples, o ingênuo. Aparência, a ingênua pelo mundo de hoje, mas de ingênuo não tem nada, porque se abre ao Espírito Santo. Vamos ter um olhar atento, vamos deixar que Deus haja na nossa vida e na vida do próximo, na vida do outro. Vamos, diante dos sinais que acontecem na nossa vida, sim, muitos sinais têm acontecido, e muitos mesmo. Vamos deixar que esses sinais nos dê a graça da conversão e não sermos como fariseus de querer matar Jesus. Não matemos Ele no nosso sentimento quando nós damos atenção ao pecado, quando nós damos mais crédito ao pecado, ao nosso corpo físico, ao nosso prazer físico. Não vamos dar crédito ao prazer físico, não vamos dar crédito ao mundo. Porque nosso Senhor morreu por nós. Ele veio por mim e veio para você. O tempo se aproxima. A hora de Jesus estava se aproximando. A hora dele estava próxima da crucifixão. O tempo nosso pode estar próximo também. E eu até digo mais, o tempo nosso está próximo, porque o tempo é curto. O tempo é curto, o tempo passa rápido demais. O nosso tempo está próximo. Abrace a causa de Deus, abrace o Evangelho. Busque a Jesus sem medo. Ouça aqueles que são enviados por Ele. E seja também você um enviado de Deus para o outro. Seja você também um enviado. Se te criticarem como criticaram Jesus, se fizerem isso com Ele, não vai fazer conosco. Se te desprezarem como desprezaram Jesus, não se importa. Levanta a cabeça e continua. Nós não viemos aqui neste mundo, você e eu, todos, não viemos aqui neste mundo para fazer a vontade do homem. Nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus. E pode ser que fazendo a vontade de Deus, não sejamos bem vistos. Não importa. Faça, continue fazendo aquilo que Deus tem para você. Leve a salvação ao outro. Leve o nome de Jesus. Leve os sinais ao outro. Deixa que Jesus faça de você um sinal para o outro. Que você seja um sinal vivo, um sinal ambulante para o outro, para que o outro mude de vida. Que eu também seja um sinal ambulante para o outro. E pode ser que esse outro esteja bem perto de nós. Pode ser que este outro esteja na nossa casa, na nossa família, no lugar mais difícil de se evangelizar. Se não dá para evangelizar com palavras, evangelize com atos, com atitudes, com comportamento, com amor, com sorriso. Seja Jesus vivo para os seus. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Vamos hoje pedir a graça ao Espírito Santo, que Ele nos dê esta graça da conversão, de mudarmos de vida, de mudarmos o nosso temperamento, a nossa maneira de ser. Vamos pedir hoje ao Espírito Santo que nos dê a graça de nos aproximarmos de Deus, de não procurarmos aqui a coroa, os aplausos, não, mas como Jesus, de aceitar os sacrifícios do dia a dia, de aceitarmos o sacrifício.
Aceite que Jesus te leve para onde Ele desejar. Espírito Santo, eu quero, eu desejo que Tu me leve para onde desejar. Vai dizendo isso ao Espírito Santo: eu quero e eu desejo que me leves para onde for necessário, que faça da minha boca, que faça do meu físico, que faça do meu olhar, que faça do meu sorriso, que faça dos membros do meu corpo a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade. Ó meu Senhor e meu Deus, que a Tua palavra se cumpra no nosso meio e nos dê a graça da vida nova, do tempo novo. Obrigada, Jesus. Bendito e adorado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigada, Jesus. A Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.